Olá pessoal, tudo bem? Sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com Pedro Tavares, o Pedro que é formado em administração de empresas pela GV, é mestre pelo INSPER e há 23 anos pratica EVA, ele é sócio da Stern Value Management. É isso, Pedro? Stern Value Management. Isso mesmo. E foram os criadores do EVA. Então o Pedro está mais do que acostumado a criar valor para empresas. Pedro, obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigado, uma honra estar aqui com você, Estevão. Obrigado. Só para vocês saberem, pessoal, eu já estagiei na Stern, na época era Stern Stewart, e já admiro os caras há mais de 20 anos também. Tô ficando velho já. 42 anos, acho que eu tinha 23 mais ou menos, 19 anos aí que eu conheço o Pedro. Depois fomos para outros caminhos e ele continuou criando valor para a empresa. Pedro, qual que é a ideia aqui então, né? É você passar para a gente um pouco da sua história e de casos. Primeiro, o que é o EVA, né? Como é que funciona o EVA? Por que ele é uma ferramenta poderosíssima que grandes empresas usam, mas eu não vejo tanto em empresas menores, familiares, né? Como é que funciona isso e casos que você tenha passado? Então, deixa a palavra com você, aí a gente vai interagindo. Maravilha. Bom, acho que o primeiro ponto, né, falar do que é o EVA. O EVA é um sistema de gestão que, na verdade, procura trazer o que é a realidade econômica do negócio. E, no fundo, muitas pessoas falam que o EVA ajuda a complicar o negócio, mas, na verdade, ele quer trazer a simplicidade, né? E aí, o EVA ele tem 4 pilares básicos, né? Primeiro é medir o resultado. Então, você mede o resultado separando o que é o resultado da operação, né? A gente compara esse resultado da operação com 2 elementos, né? Quanto dinheiro você investiu, que é o capital investido, e qual é o risco desse negócio, que é o custo de capital. Então, o resultado operacional tem que superar esse aluguel pelo custo de capital, pelo capital investido no negócio. Uhum. Então, a gente mede o resultado das companhias. Mas isso é uma condição muito importante, né? É a faceta mais conhecida do sistema, mas, na verdade, as pessoas precisam tomar a decisão, que é o segundo pilar, onde a gente ajuda a desenvolver sistemas para alocação de capital, para investimentos, quais são as melhores alternativas que vão criar mais valor para a empresa, né? Perfeito, mas as pessoas não criam valor só porque o presidente da empresa, ou o acionista, ou o fundador fala que é para criar valor. Elas vão atrás dos incentivos que são colocados para as pessoas. Então, se você fala que criação de valor é ótimo, mas incentiva as pessoas por volume de vendas, por market share, receita ou EBITDA, as pessoas vão correr atrás desses elementos. Então, a gente criou um sistema para recompensar a criação de valor sustentável ao longo do tempo. E, por último, as pessoas precisam entender o que é esse sistema novo, né? O natural das pessoas é resistir a uma novidade. E aí a gente treina as pessoas para que elas entendam esses elementos, observem esses pilares que são relativamente básicos, né? Na linguagem das pessoas, não adianta ser super técnico, né? Você não vai explicar para um gerente de loja ou para um engenheiro de submarino, elementos do custo de capital. Não, você vai colocar o resultado operacional, tem um capital investido e um custo de capital. Então o cara fala, beleza, estou entendendo isso aqui, né? E aí elas vão receber uma parcela dessa criação de valor. Então, basicamente, o EVA ele é uma composição de 4 componentes. O resultado econômico, a política de investimentos, a política de incentivos e o treinamento das pessoas para que entenda isso e não apresentem resistência para a criação de valor. Isso mesmo. Muito bom. Então, essa combinação ela é super poderosa, né? A gente tem clientes que estão com o EVA há muito tempo, outros há menos tempo, que vêm apresentando resultados assim muito interessantes. Uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo foi que você começa como analista, né? Que é provar o seu valor, calcular os números, mostrar os resultados e tal. E aí, em alguns casos, você percebe que simplesmente você calcular não muda a dinâmica de resultado, a dinâmica da companhia, muda muito pouco. E, no fundo, você precisa engajar as pessoas, né? E aí, assim, os elementos mais humanos ligados a incentivos e comunicação passam a ter uma relevância muito grande. Uhum. Então, percebemos em clientes onde a gente comunicou bastante, treinou muita gente e colocou os incentivos dessa forma, isso trouxe uma tremenda mudança para empresas que estavam em uma boa situação e melhoraram, e outras que não estavam em um grande momento ou que estavam iniciando uma recuperação e conseguiram mudar de patamar ao longo do tempo. Então, você está fazendo isso há mais de 20 anos, há 23 anos. 23 anos. A ferramenta é a mesma? Ou ela foi evoluindo ao longo do tempo? Ela sempre evolui porque o enfoque, a linguagem, ela vai se adaptando aos tempos, ao Zeitgeist, né? Que é uma expressão alemã que coloca o espírito do tempo. Uhum. Então, a gente, lá atrás, quando eu entrei, a gente tinha
uma ênfase muito grande nos elementos técnicos de que eu ajusto o número contábil assim, assado, e aí as pessoas falavam, beleza, ótimo, maravilha, né? Agora essa parte, de uma certa forma, ela já está mais consolidada e cristalizada. O conhecimento financeiro das empresas melhorou ao longo do tempo, está longe do ideal, mas melhorou. Eu lembro que eu passava 10 minutos explicando um slide porque o custo de capital do acionista, né, ele é mais caro, mais pesado do que o capital de terceiros. As pessoas tinham dificuldade de entender. Hoje é um slide que eu passo batido. Isso é uma alegoria, né, um exemplo. E aí a gente percebe que você tem que trazer o elemento humano cada vez mais próximo das pessoas. Elas perceberem que, poxa, por que criar valor não não é uma decisão, é um mandamento do CEO. Né? Poxa, eu posso liberar meu espírito empreendedor, e isso foi falado por um CEO para mim, no nosso maior caso de sucesso no Brasil. Né? Eu quero liberar o espírito empreendedor das pessoas para que elas tomem as decisões certas e criem valor, e vão ser recompensadas por isso. Né? Então, não é uma forma de empoderamento, né, das pessoas, mas trazendo uma sustentabilidade econômica para os negócios. Uhum. Eu acho que que você falou, essa mudança, essa melhoria eu acho que da educação mesmo, financeira, corporativa, de quem trabalha nas empresas, né, e nas áreas, e não só na área financeira, né, eu acho que permeia em todas as áreas, né, faz com que essa parte mais técnica, né, do trabalho de criação de valor, ela seja superada muito mais rapidamente, né? Porque eu vou lá, rapidinho passo pela parte financeira, pelos drivers financeiros e vou para o que a gente considera que é mais importante, que é tratar de pessoas, né? E aí as pessoas precisam entender o resultado das ações delas no dia a dia. Você falou de drivers, que é um elemento lá do sistema de gestão, né, para alocação de capital. As pessoas precisam entender. Se eu fizer isso ou aquilo, qual é o impacto das minhas decisões? Né? E aqui eu posso ter uma alternativa de preço e prazo, né, quando eu estou comprando um produto, que pode ser melhor para a companhia. Se ela enxergar isso nos drivers e isso tiver no sistema de incentivo delas, você tem um elemento muito relevante, né, muito impactante, né, quando se multiplica isso por dezenas de milhares de pessoas. Uhum. Tem o caso de uma empresa de aluguel de veículos, onde a pessoa que lava os carros na loja, ele sabe exatamente a ordem das partes do carro que ele tem que lavar para ser mais eficiente. Agora imagina isso multiplicado por 20 mil pessoas dentro de uma companhia. Né? Não é só o CEO, né, numa sala refrigerada, o CFO, a turma do C-Level que cria valor. Né? Todas as pessoas têm oportunidade de fazer isso. Quando como é que é o típico projeto lá da Stern? Como é que vocês fazem projetos específicos por áreas ou vocês fazem projetos começo, meio e fim, gestão interina? Não é gestão interina? Como é que funciona? Eu vou colocar o caso do meu primeiro cliente, que tinha um quadro ali falando as regras do varejo. Tá? Eu falava assim, tem 2 regras. Primeiro, o cliente tem razão. O segundo, né, leia a primeira regra. Né? A segunda regra, leia a primeira regra. Então, a gente vai sempre buscar trazer um pacote completo para o cliente. Mas muitas vezes eles têm lá uma necessidade maior. Não, eu quero só medir o resultado. Ou eu já tenho um sistema de gestão de valor, mas eu preciso melhorar meus incentivos. Né? A gente ajuda nesse ponto. Ou tem elementos de treinamento que a gente precisa fazer. E aí a gente desenvolve isso aí. Mas o trabalho típico passa pelos 4 elementos em que as pessoas precisam entender se a empresa cria ou destrói valor e dentro das unidades, né, quem cria que destrói valor. Porque se você olha o todo, às vezes você está com a cabeça no forno e o pé na geladeira. Né? Indo mais para dentro, cavando dentro da companhia, você consegue entender e observar melhores práticas e disseminar isso dentro da companhia para que toda ela consiga melhorar e criar valor. Agora, você falou um negócio interessante, quer dizer, você vai analisar ali quem cria e quem destrói valor. Invariavelmente, você vai mexer no queijo de alguém. Sim. Porque, cara, minha área não está criando valor, eu estou escondendo isso há uns 10 anos, e aí chega o acionista, eu imagino, quem te contrata é o acionista, via de regra? Normalmente o acionista, mas também os executivos, né? Mas a abordagem mais forte é com o acionista. Com o acionista. Né? E aí você chega e aborda uma área que não está performando bem, está destruindo o valor. Já se deparou com casos desses e como é que foi? Olha, a gente tem que olhar sempre pelo lado positivo e tudo em economia quando você move de maneira marginal, na margem, né? Então, se eu estou com um negócio que está muito ruim, eu tenho mais oportunidade de melhoria. Né? E aí você busca, né? Com o EV te dá muito mais ferramentas e elementos do que simplesmente analisar o EBITDA. Porque você vai olhar, eu posso ter gestão de impostos, eu posso ter gestão de algumas despesas financeiras aqui no meu negócio, eu posso, né, gerir meu capital de uma forma mais eficiente. Então, tenho mais alavancas para criar valor. Eventualmente, esses negócios que estão performando mal, eles podem,
da margem melhorar e contribuir para a criação de valor do negócio também. Vocês entram nessa parte de estudar as alavancas de criação de valor também? Sim, a gente desenvolve os sistemas, mas no trabalho todo a gente transfere essa tecnologia porque o cliente ele sabe muito mais do negócio do que a gente. Né? Eu lembro de uma implementação que a gente fez, a maior que a gente fez no Brasil, em que eu fui falar exatamente desses elementos de drivers e as pessoas falando, não, mas qual que é o melhor driver para fazer esse elemento? Eu falava, gente... acabei de chegar, eu estou aqui uma semana e meia. Você, né? Estou aqui uma semana e meia. Né? Vocês são aqui na minha frente 50 pessoas que estão aqui há 15 anos. Vocês vão saber, só que a gente vai trabalhar junto para descobrir a melhor forma para criar valor no longo prazo desse negócio. A gente trabalha com turnaround, reestruturação e tudo mais, a gente entende daquele ponto específico da empresa, daquele momento específico ou da regra que a gente vai aplicar. Dependendo do caso, a gente usa a ferramenta ou outra, né? Mas a gente nunca tem a pretensão de entender mais do que o dono do negócio, né? Então, respeitar, acho que é importante, respeitar o que as pessoas ali fazem. Eu vejo bastante reestruturador do meu mercado, né, cara? Eu vejo bastante reestruturador que chega lá chutando o pé, pondo o pé na porta, falando, não, agora quem manda sou eu, todo mundo aqui é incompetente, ninguém sabe nada. Assim, eu acho essa atitude ridícula, né? Mas eu ainda vejo uma velha guarda fazendo isso, né? Enfim, um comentário que não tem muito a ver, mas é totalmente errado, né? Tem tudo postura. A ver, né? Tem tudo a ver, porque se você chega como dona da verdade e rebaixa as pessoas que estão à sua volta, como é que você vai estabelecer uma troca de conhecimento e confiança dessas pessoas? Né? Porque no fundo, lá na frente, num trabalho como o que eu faço, a gente vai mexer no órgão mais sensível do corpo, que é o bolso. Né? Como é que você constrói um sistema desse que seja robusto e que se esses elementos não estão funcionando da forma adequada? Não vai dar certo. Ô Pedro, casos que você pegou assim ao longo da sua carreira que você falou, pô, a gente entrou, implementou o EVA e a empresa deu um salto de valor, e casos que, pô, não deu certo. Você tem como comentar alguns deles? Tenho. Eu, assim, sem citar nomes, mas aí o pessoal pode pegar os pedaços aí, acho que entender. Né? Acho que para ficar, acho que todo mundo mais à vontade para falar sobre isso. Tá? Claro. Então, uma empresa de alimentos super tradicional foi alvo de uma tentativa hostil de aquisição. E aí, depois de um tempo, o CEO chamou a gente para fazer um projeto de criação de valor. E esse projeto demorou acho que uns 7, 8 meses, né? Fomos lá para o interiorzão do Brasil para ajudar, para calcular, para desenvolver as ferramentas, para colocar os incentivos, né? Voltava para São Paulo aqui. E eu lembro que eu fiquei várias semanas no interior de Santa Catarina, né? Num hotel, que era o único hotel da região, treinando as pessoas durante 2 dias para elas entenderem os elementos da criação de valor e como é que elas poderiam fazer para criar valor. E aí eu chamo de uma maneira carinhosa, né, os italianinhos ali, tem os alemães também, mas eles olharam e falaram, poxa, quer dizer que eu posso vender aquele ativo que está ali parado e que não está gerando nenhum resultado para a gente? Eu falei, pode, né? Da forma como a gente interpreta o resultado, isso vai melhorar a criação de valor. Ah, porque antes dava prejuízo contábil, né? E aí, dando prejuízo contábil, isso, que era um elemento dos incentivos, ninguém falou para a gente fazer. Então, a companhia ela passou por uma sessão fitness, né, por assim dizer. E 3 anos depois, a gente encontrou o CEO no aeroporto e ele falou, gente, a gente com o mesmo resultado, né, a gente conseguiu manter o mesmo resultado com um capital reduzido em 20%. Eles começaram a vender ativos que o CEO falou, nem eu sabia que existiam, estava escondido nos relatórios. Né? Então, ela melhorou o resultado em 25%, assim. E ela era um alvo, um alvo no mercado, ela teve uma segunda tentativa de aquisição hostil, resistiu, e depois de 2 anos, a empresa que tentou comprá-la caiu no colo dela. Para ela comprar. Ela acabou fazendo uma troca de ações e aí virou uma grande multinacional do setor de alimentos. Então, acho que aí já dá para pegar os elementos e saber qual que é. Um outro caso, empresa de aluguel de automóveis, eu participei de várias etapas do projeto, mas treinando muito as pessoas. Inclusive, eu lembro de ter nas sessões de treinamento, eu ter psicólogos, né? Porque eu sempre pergunto, né? Quem é quem? Você é engenheiro, você é administrador? Eu trabalho lá. Eu falei, não, criação de valor é para todo mundo. Vamos entender os elementos. E no final, o feedback que eu tinha é que as pessoas realmente tinham incorporado isso. E aí a empresa, hoje, é um super case, é falado no mercado como uma das empresas mais bem geridas do Brasil. Não é difícil saber quem é. Né? E que, ao longo de um espaço de 15 anos, pegou a frota de veículos e multiplicou por 7. Né? Então, é muito... é um caso assim, muito relevante para a gente. E o último, uma empresa de controle misto,
né? Estatal, público e privado, setor de óleo e gás. Foi assim uma loucura o projeto, porque a gente fez uma velocidade assustadora e era uma empresa que já foi a mais endividada do mundo. Tinha uma dívida na época que a gente entrou da ordem de 100 bilhões de dólares. Nossa, e em comparação com o EBITDA é quanto? A gente faz dívida EBITDA, mas depois eu vou entrar nesse assunto com você. Claro. Era da ordem mais de 4. Né? Não lembro de cabeça, mas petróleo é volátil, né? Então o EBITDA levaria muito. Mas era uma empresa mais endividada do mundo e depois da gente implementar o projeto, que foi colocado com muita força pelo CEO ali, a empresa ela diminuiu a dívida para 60 bilhões de dólares, então caiu em 40%. 40% da dívida. Ela distribuiu em dividendos em 3 anos o seu valor de mercado do início do nosso projeto. Então, se eu tinha 100 ações, se eu tinha 50 mil reais de ações dessa empresa, em 3 anos eu recebi 50 mil de dividendos. E a empresa continuava lá. Né? E aí é um tremendo caso de criação de valor. E nesse caso foi esse CEO que falou, eu quero empoderar, liberar o sentimento empreendedor das pessoas. Eu tive uma história muito interessante dentro da companhia, quando a gente entrou numa unidade de operação. Essa empresa sofreu muito com as denúncias de corrupção e aí ela, para se proteger, né, criou uma série de procedimentos para limitar as chances de que algo errado acontecesse. Né? Compreensível isso. Mas as pessoas estavam só seguindo regras. Estavam com muito medo de inovar. Um engenheiro falou para mim, poxa, a empresa até esse momento só era uma pessoa fazendo e 18 em volta olhando para ver se ela fez alguma coisa errada. Como é que você vai ter inovação e criar valor dessa forma? Né? Então, essa ênfase, os controles continuam lá, estão até hoje, né, resistindo bravamente. Né? E a companhia ela consegue hoje ser muito mais eficiente na gestão do capital dela, né? E foi premiada, foi uma grande criadora de valor aí nos últimos 3, 4, 5 anos. Mas você falou um negócio interessante. Eu fiz um curso, acho que foi em Aachen, na Alemanha, acho que foi nesse curso, que existe um trade-off, você não pode limitar a capacidade de criação das pessoas ou puni-las por errar, porque senão você vai estar limitando a capacidade de inovação na empresa. É verdade. Então, tudo bem, eu tenho incentivos ali para que as pessoas inovem, eu tenho bônus, não sei o que e tal, mas eu não posso punir se ela errar. Eu não posso punir se o projeto não der certo. Tem um comitê de aprovação de projeto. Se o comitê aprovou, o negócio for bom, a pessoa tem que ser recompensada. E olhar para a inovação também como uma, óbvio, né, ferramenta de perpetuação da empresa como líder, ou como incumbente, ou como alguém entrante que vai roubar mercado, mas motivar o funcionário. Eu vejo bastante casos em que a motivação é pelo medo, né? É o que você falou. Se eu tô quieto aqui na minha cadeira, tô com meu emprego garantido. Estou ganhando meus X reais por mês. Por que é que eu vou sugerir para o meu chefe mudar um procedimento aqui se eu não vou ganhar nada? E pior, se eu sugerir e der errado, eu vou ser demitido. Então, mudar essa cultura, ou não deixar que essa cultura se propague, porque essa cultura, eu acho que a visão é antiga, né? Acho que muita empresa antiga tinha essa, fica na tua, cada um no seu quadrado. Ainda vejo muito empresário assim. Mas eu tô vendo que na outra área tem uma oportunidade que eu já testei na minha e deu certo. Cara, cada um no seu quadrado. Faz o que você está sendo pago para fazer. E aí você tolhe a inovação, né? E aí, ao longo do tempo, essa empresa vai perder relevância, né? Vai. Por que eu vou colocar uma analogia aqui, né? Por que você está ali na sua trincheirinha, Primeira Guerra Mundial, né? Eu vou sugerir para o meu sargento que a gente vai correr no campo contra as metralhadoras. Não faz sentido, né? Faz sentido. Vista... Posso ganhar a próxima trincheira se eu conseguir, mas e aí? Mas aí você entra nessa parte de incentivos, né? Também, né? A cultura dos incentivos. A pessoa não tem que ser apontada, não. Aquele cara falhou naquele investimento. Não. Você tem que criar o ambiente para que as pessoas estejam à vontade para inovar. É claro que nem todos os projetos vão dar certo. Claro. Para a companhia como um todo, se ela tem 50 projetos, alguns vão dar certo, outros muito certo. E uma parte grande vai ser mais ou menos, mas você corrige rápido, né? Se você percebe que você não está indo por um bom caminho, você corta aquela iniciativa, né? Falha rápido, né? A gente tem visto isso um pouco, eu acho que empresas que fazem o corporate venture, né? Eu deixo fora ali um pouco, ou trago as startups para dentro, inovo com quem sabe inovar, não misturo com o meu business atual aqui, e aí é um venture capital corporativo, alinhado com os interesses estratégicos da empresa ali, incumbente. Deu certo, eu trago para dentro. Não deu certo, tá separado ali. Eu acho que isso ajuda um pouco a mitigar, eu acho que essa cultura aí de não fazer, né?
A gente viu uma propagação de corporate venture capitals por aí. Acho que a Ambev é uma empresa que tem alguns casos muito bem sucedidos, como por exemplo o Zé Delivery e outras iniciativas ali de B2B, né? de inovação. Eu lembro de um caso, claro, não foi meu cliente, não tenho a pretensão disso, mas a Nespresso, né? De uma certa forma, ela foi criada apartada dentro da Nestlé. Né? Por que você vai concorrer com o cash call da Nestlé, que é o café? Né? Era muito mais fácil, né? É o óbvio, né? Quando tem um grande negócio, que é o gerador de caixa, ele vê todos os outros potenciais negócios à sua volta como uma ameaça. Então, a ideia de você ter um CVC separado é para você isolar e deixar que essa pequena semente ela consiga se desenvolver. E hoje a Nespresso é o grande carro-chefe, né, da companhia. Pedro, e você pensa assim, né? Às vezes você tem que criar negócios ou investir em negócios que vão ser ameaças ao seu negócio. Sim. Faz muito mais sentido você saber quais são essas ameaças, investir nessas ameaças para que elas cresçam e se tornem mais relevantes do que o seu próprio negócio. Porque a inovação te leva a isso, né? Então, algumas empresas de telefonia fixa aqui no Brasil demoraram a investir muito timidamente em telefonia móvel. O que aconteceu? Elas foram devoradas no mercado e acabaram sendo a quarta empresa. Né? Então, era algo avisado. Até foi um trabalho que a gente fez, né, para esse cliente, em que a gente olhava, né, as projeções dos analistas de mercado e comparava com o business plan interno da companhia. E era assim, os números eram completamente discrepantes. Era um negócio que saltava aos olhos para qualquer pessoa que você não precisava entender matemática para perceber que tinha um desalinhamento ali. E aí então o CFO da época falou, acho que temos um recado aqui. E naquela época a empresa passou por uma troca de CEO, o novo CEO era o cara da móvel, a empresa botou os dois pés na telefonia móvel para recuperar o tempo perdido. Então, para recuperar o tempo. Esse é o ponto, né? Se você... E até conseguiu, né? Mas tem muitos casos que não dá mais tempo. Não. Eu brinco não, eu falo sério, na verdade. Inteligência artificial, ChatGPT, whatever, qualquer uma. Quem não está usando isso ainda, assim, já ouso a dizer que já está para trás, assim, muito. Porque tá economizando tempo, tá economizando dinheiro e as pessoas têm um learning curve ali que eles têm que implementar no negócio deles, né? Da mesma forma a transformação digital. Cara, eu peguei na época da pandemia lá, muita gente correndo atrás de fazer a migração para o digital e eu peguei um setor que me chamou a atenção muito, que era o setor de vestuário. 2% eu acho que das empresas, ou das vendas de varejo de roupa no Brasil são feitas online. Nos Estados Unidos tipo assim, 20%. 10 vezes mais. Eles são 10 vezes maiores e tem 10 vezes mais penetração. Aí você pega as empresas do Brasil, o investimento para você fazer uma experiência de compra digital de roupa para uma empresa que fatura 1 bi, 2 bi, é 200 milhões. 300 milhões. Os caras não investem. Os caras não investem. Aí você pega um business plan que não tem isso, e quando você tem um choque externo muito grande, não dá tempo, né? Porque você não dá para fazer de uma hora para outra. Não. Seu consumidor não está acostumado com aquilo, ele não estava comprando daquela forma. E aí você vê um monte de empresas do varejo entrando em recuperação judicial, enquanto outros setores que já estavam mais avançados na venda digital, não passaram por isso. Né? A transformação das companhias, ela leva tempo. Né? Você não consegue fazer virar qualquer barco, né? Porque cada negócio ele é grande para o dono do negócio. Né? Então eu posso ser o dono de uma padaria, eu posso ser o presidente de uma grande multinacional. Né? Cada um, a sua escala, tem as suas dificuldades. Então você realmente... transformar o negócio de uma hora para outra requer, né, um investimento em massa crítica, que muitas vezes as pessoas estão ocupadas ali no dia a dia. Por isso que existem os consultores, né? Sim. Você e eu, né? A gente entra com um aporte de expertise e consegue fazer mais rápido, melhor e mais barato do que a companhia por iniciativa própria. Um projeto de criação de valor do EVA, né? Dura mais ou menos quanto tempo? Como é que é o timeline? Eu vou ajudar a responder primeiro uma questão que ficou do começo e acho que coloco aqui os parâmetros. Né? Normalmente a gente trabalha com empresas de capital aberto. Vocês trabalham com empresas maiores já? Trabalhamos com todas as empresas, mas normalmente a gente trabalha com empresas de capital aberto. Por quê? Porque a empresa quando está com capital aberto, ela já tem um dado porte e o fundador, ele já, às vezes até está no dia a dia, mas ele contratou muitos executivos. Né?
E aí, contratando o executivo, ele percebe que o executivo não tem o mesmo incentivo do que ele. Os interesses são distintos, né? O executivo tem ali na cabeça dele uma visão de um prazo mais curto, 2, 3, 4, 5 anos, enquanto o executivo vai querer a perenidade do negócio, né? E aí, dentro por isso que a gente é chamado muitas vezes para as empresas desse tamanho. As menores, elas normalmente têm um fundador ali trabalhando, tocando o dia a dia do negócio, e ele está alinhado com ele mesmo. E quando ele cresce, o que ele faz? Né? Ele coloca o filho dele para trabalhar na empresa, né? Que nem a padaria. A padaria vai abrir a segunda padaria, põe o filho lá no caixa, né? Para alinhar o interesse. Tá? Então a gente trabalha buscando alinhar os interesses das companhias. Mas uma empresa de capital aberto, né? A gente vai passar pelas medidas, medir lá o resultado consolidado, buscar, né, o resultado das unidades de negócio, desenvolver os elementos ali para ajudar na gestão, fazer os incentivos e os treinamentos. Vai demorar. Antigamente demorava-se 12, 14 meses, né? Hoje, com muita tecnologia, você consegue encurtar esse prazo, né, para fazer em 4, 5, 6 meses. Ah, mas eu sou uma empresa pequena, não sei o quê. Vai ser um projeto mais curto, né? E aí você consegue adequar o bolso, as necessidades e até o conhecimento das pessoas que estão ali na companhia. E vocês pegam empresas em distress? Em empresas estressadas, empresas que estão em processo de destruição de valor, ou o foco é mais melhorar o valor e os incentivos das empresas que já estão performando bem? Como é que é essa... Essa é uma questão de horizonte, né? A empresa em distress, ela está olhando o próximo mês, os próximos 12 meses, né? Sim. A gente, quando está falando de criação sustentável de valor, a gente tem um horizonte mais longo. A empresa de distress não pode se dar esse luxo. A gente vai trabalhar em uma empresa que normalmente está num tier, né? Num nível acima, que percebe que as coisas não estão indo bem, né? E que está perdendo o mercado, as ações não se valorizam, ou o negócio não se valoriza de alguma forma, né? Ela está deixando de ter relevância e aí ela percebe que precisa ser mais eficiente na gestão dos recursos dela. Eu via muito equity researcher, né? Relatório de analista, tal, focando em EBITDA. Agora eu estou vendo um pouco mais um foco no free cash flow para a firma ou para a empresa, né? O EVA ele tem um olhar diferente desse, né? Ele leva em consideração também o custo capital, o aspecto econômico também, né? Por que os analistas de research não usam tanto o EVA? Você acha que tem alguma... É falta de conhecimento, Pedro? Olha, acho que na média você tem um bom nível técnico dos analistas, mas eles precisam falar a língua que as pessoas entendam. Hoje, né, o elemento que mais se fala é o EBITDA. Como quando eu, na minha época de banqueiro no Bradesco, 20 blá 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 anos atrás, era lucro. Lucro líquido, né? Passou-se para o EBITDA, que é mais próximo da geração operacional de caixa. Mas tem uma série de relatórios saíram essas últimas semanas aqui condenando o EBITDA como uma proxy de geração de caixa. Sim. Concordo. Acho que até o BTG soltou um negócio. Isso, para as empresas de tecnologia. Né? Um ótimo relatório. Né? Só que, assim, colocando uma parábola aqui, poxa, o EBITDA não está cobrando, né, o custo do capital investido, né, na depreciação, no encargo de capital, não está cobrando imposto. Pô, a gente sabe que no Brasil a gente não está nas Ilhas Cayman, a gente paga imposto pra caramba aqui. E a estrutura tributária faz uma diferença enorme no valor da empresa, né? Não coloca elementos de capital de giro, assim por diante. É um número assim, rudimentar para a companhia, tá? Os analistas falam, estão colocando um enfoque no fluxo de caixa livre. Aliás, um parênteses aqui, né? A primeira pessoa que formulou o fluxo de caixa livre foi o fundador da firma, o Joe Stern. Tem os artigos dele lá de 72, 74 falando o lucro por ação não presta, o que presta é o fluxo de caixa livre. E ele colocou a fórmula do fluxo de caixa livre, que foi depois propagada, né? Então, o fluxo de caixa livre é super interessante para você medir o valor do negócio, quanto ele vale. Na gestão do dia a dia, o EVA ele é mais relevante, é melhor para você enxergar. Por quê? Porque eu posso ter um negócio ótimo com fluxo de caixa negativo. Estou investindo muito dinheiro. Né? Muito dinheiro. Então, um caso antigo nosso era uma comparação do Walmart com uma empresa que nem existe mais, que é o Kmart. Né? Kmart. Caramba. O Walmart tinha um fluxo de caixa negativo e crescia, né, vigorosamente e as ações se valorizavam. E o Kmart tinha um fluxo positivo. O que estava acontecendo ali? Né? O Walmart estava reinvestindo mais do que sua própria geração de caixa, ela captava no mercado, o mercado via que o retorno sobre o capital era bastante relevante e financiava a empresa. Estava crescendo um negócio bom. Enquanto o Kmart estava, né, espremendo, milking, né, ordenhando o negócio,
né, até se tornar irrelevante. Agora, isso não é um caso, por exemplo, de uma Uber que está queimando caixa para crescer, né? Porque, assim, porque uma coisa é as startups que estão, assim, na minha humilde visão, as startups que estão queimando caixa para ganhar market share de qualquer jeito, para provar uma tese de que aquele negócio vai dar certo, para mim isso é uma espécie de Ponzi, porque eu só vou conseguir gerar resultado se alguém comprar minha ação mais caro e essa conta vai ter que ser paga por alguém. Esses bilhões de dólares perdidos todo ano, quem que vai pagar essa conta? Quanto que tem que valorizar essa empresa para ela remunerar o capital inicial que foi investido? E esse cara só vai conseguir ser remunerado se alguém entrar e comprar mais caro, né? Diferente de você pegar um dinheiro e colocar num negócio que gera dinheiro e você está crescendo em novas lojas, né? Ou novas unidades industriais, por exemplo. Né? Acho que essa época que a gente passou de juros muito baixos ajudaram, né, essa loucura, né, de que, poxa, o dinheiro era dado como se fosse de graça, né? Então você teve muito super investimento em várias companhias por aí e que não se sustentaram. No caso específico do Uber, ele está começando a virar, né, a fase de crescimento dele está diminuindo. Eu li um relatório ontem sobre ele, em que ele está começando a dar lucro, né, lucro líquido, né? Não fiz um cálculo de geração de valor, mas como o crescimento dele está diminuindo, né, ele está investindo menos no negócio e agora ele está começando a gerar resultado. Então, pode ser que o Uber seja uma empresa que tenha virado a chave. E aí, mas era uma empresa que queimava dinheiro assustadoramente. Então, mas aí você pega esses bilhões que foram queimados, né? Eles não vão ser remunerados. Isso aqui é sunk cost, né? Ficou, né? Já foi, um abraço. Né? Agora, o que o mercado precifica é o que você vai fazer daqui para frente. O que foi no passado, né? Passado é passado. Então, o importante que a gente coloca como recomendação para as pessoas é muito mais importante do que eu calcular se eu criei ou destruí valor nos últimos 3, 4 ou 5 anos, é entender. A partir de hoje, dado que o meu negócio vale 1 bilhão, né, o que eu preciso fazer para justificar esse 1 bilhão? Então, porque eu posso olhar e falar assim, meu negócio atual, da forma como ele performa hoje, ele vale 700. Né? Mas se o negócio como um todo vale 1 bi, é porque tem uma expectativa de 300 para ser entregue. O mercado está precificando. Alguém está enxergando que tem 300 milhões a mais ali. Que você precisa entregar. E aí você coloca isso como elemento até de incentivo. Né? Então, esquece o orçamento como ferramenta de incentivo. O orçamento é planejamento. Eu preciso entregar 300 milhões, que significa que eu tenho que melhorar 25 por ano. Tem lá toda uma parafernália matemática atrás disso. 25 por ano. Tá bom, vamos colocar essas metas de 25 por um horizonte de 3 anos. Você entregou 75, você ganhou o seu target, né? A companhia remunerou os acionistas e está todo mundo alinhado. Esse alinhamento, quando vocês fazem, vocês mexem em incentivos de curto, médio e longo prazo? Qual que Idealmente, é o pacote? Sim. O pacote é você colocar, né, metas de um horizonte de 3 anos, por exemplo, porque aí os executivos eles estendem o horizonte de tomada de decisão, deixam de olhar simplesmente o ano, né? Se você olha só um ano, calendário, 12 meses, você está perdendo oportunidades em que você investe hoje para gerar resultado no terceiro ano. Não, aquele negócio, aquela remuneração, do que gerar do EBITDA desse ano, você vai ter X%. É horroroso, né? Horroroso. A gente já viu isso em caso. Isso, na verdade. Então, voltando ao caso da nossa empresa lá de alimentos, né, a maior concorrente dela fez um plano parecido com o nosso, em que falou assim, a partir de um dado, uma marca mínima aqui, de tanto de geração de valor, X% vai ser distribuído para os executivos, num plano que tinha um horizonte de 1 ano. O que aconteceu? Os caras deixaram de fazer manutenção, os caras anteciparam receita, né, empurraram o custo para o ano seguinte, e aí todo mundo ganhou um caminhão de dinheiro, a empresa pagou um belíssimo bônus aquele ano. Em 2, 3 anos a operação estava um caco. Não, eu tenho um exemplo muito bobo, assim, mas quem gera mais valor, né? O CEO que tem uma planta industrial e gera um EBITDA maior porque ele não paga aluguel, ou o CEO que vende uma planta industrial, põe 100 milhões no caixa e reduz o EBITDA porque ele paga aluguel. Dependendo, e é um exemplo muito tosco e bobo, mas é o que acontece na prática, nas empresas que eu vejo talvez um pouco menor, ou empresas grandes também, mas um está criando muito mais valor do que o outro. Sim. Mas se você pega uma métrica crua de múltiplo de EBITDA ou lucro líquido, o que quer que seja, um está ganhando mais do que o outro. O vendedor que vende com mais prazo, mais barato, com menos prazo, métricas de remuneração de vendas, né? Uhum. E você tem que criar um KPI. Cara, peguei uma empresa uma vez que a métrica de remuneração da equipe de qualidade era o custo da equipe de qualidade. Eu falei, cara,
Como assim? Não, o cara pode, assim, pode atingir o máximo, assim, é só fechar, fecha a unidade. Todo mundo vai ficar rico. Assim, eu mudei uma coisa que é ridículo, mas assim, será que não é melhor a gente ver o número de partes por milhão que está saindo errado e atrelar a isso? Não faz mais sentido? Até porque o próprio custo dessa área não é definido por essa área, é definido pelo diretor de operações, e ele não tem alinhamento. Então, essas incentivos de curto prazo são terminados. Agora, como que você faz com que o cara fique motivado no longo prazo, né? Porque assim, o longo prazo é uma sequência de curtos prazos. Ele tá vendo amigo dele comprando uma Lamborghini, uma Porsche, ou tá mudando de apartamento. O pessoal tá bem. Como é que você concilia o curto com o longo, ou médio, né? Você tem que ter os milestones, né, os pontos de marcação ao longo do período, né? Então, se eu tenho, no caso que a gente colocou lá, de 1 bi de empresa, 300 de expectativa de criação de valor, você tem, ao longo do tempo, você vai pagar um bônus para os executivos, né? E você pode reter uma parte desse bônus, né? Não simplesmente reter no tempo, mas atrelar um programa de longo prazo em que, se você está criando valor, aquele negócio vai se valorizar, né? E o executivo vai ganhar ao longo do tempo muito mais do que simplesmente se ele estivesse só cumprindo as metas de curto prazo. Então, é o stock options. Você pode ter o stock options, pode ter um programa de ação em que você dá um matching, né? Ou seja, para cada R$100 ou 100 ações que eu compro, eu recebo mais 100, ou mais 200, ou mais 300 da companhia. Eu passo a ser um sócio. E aí, naturalmente, eu estou começando a enxergar um prazo mais longo. Né? Não vou olhar simplesmente meu horizonte de 5 anos como um mandato de executivo. Vou começar a olhar e falar, pelos próximos 10 anos eu tenho isso aqui. É uma missão de vida. Uhum. Né? E aí não é todo mundo que se adapta. Mas acontece ao longo do tempo a própria seleção, a própria companhia e o programa de incentivos vai ajudar a selecionar as pessoas. Os caras estão comprados com longo prazo na empresa. É verdade. Se o executivo quiser isso, se a cultura da corporativa for assim, né, ela mesma já se seleciona. Não entra desavisado na Ambev. Eu faço uma... Quando eu estou trabalhando no M&A, quando eu estou assessorando o comprador, e aí vem o business plan, o cara vai estar faturando 100, vai faturar 500. Né? Sempre a curva é assim, né? É o hockey stick, né? Sempre. Eu tô mal, mas eu vou melhorar. Sempre, vou melhorar. E eu falo pro vendedor, eu acredito em você. Eu acredito em você. Acredito tanto que eu vou te dar uma parcela. É que se você performar, eu vou te pagar. Aí o cara fala, não, mas peraí, eu quero receber agora. Mas peraí, se você conhece do negócio, se o negócio é seu, você está aí há 20 anos, eu estou chegando agora, e você está falando que você vai crescer desse jeito, e você quer que eu compre o risco que você não vai comprar, não faz sentido. Eu acho que um pouco disso se aplica aos executivos, né? Você está me vendendo um plano de negócio, um business plan, um planejamento estratégico e tudo mais, e você quer tirar dinheiro da companhia no curtíssimo prazo, um ano é curtíssimo prazo, né? Talvez você não seja a pessoa certa para estar aqui, né? E você vai criando uma cultura de pessoas que estão ali focadas no longo prazo. É verdade, mas eu concordo 100% com você, Estevão. Você tem que colocar os elementos e as próprias pessoas vão melhorando suas decisões, algumas vão saindo, outras vão entrando e você vai depurando isso ao longo do tempo. Por isso que você precisa ser consistente, né? Porque já aconteceu em casos no passado em que a companhia implementou geração de valor, coisa maravilhosa, linda, bonita, tal, não sei o quê. Beleza. Né? A empresa pagou um belo bônus. Aí no outro ano o resultado caiu, porque é uma empresa ligada ao setor de papel. Uhum. Né? Então, dólar, preço celulose, né? Varia pra caramba. Então o resultado desabou. Então a culpa foi de quem? Do novo sistema que foi colocado. Não faz sentido isso, né? Então, e por isso que precisa de suporte também dos executivos e dos acionistas nas horas difíceis. Falando, olha, temos aqui um resultado ruim, né? Estamos todos sofrendo, estamos todos alinhados, né? E esperamos que a gente retorne em algum momento. Porque é na hora que o resultado vai mal é que você vê quem é que está realmente, quem é que banca essas questões, né? E é uma coisa interessante porque se a pessoa é daquele mercado, né, ele vai comprar na baixa, ele vai comprar em liquidação, né? Porque se é uma empresa aberta, eu sou do mercado de papel e celulose, eu sei que é um problema pontual daquele ano, daqueles próximos 2 anos no mercado. Um ciclo de mercado. Um ciclo de mercado. Caiu o preço, é hora de comprar, é imóvel em leilão, é a oportunidade, ganha-se na compra, né? Então, eu acho que deve ser muito valorizado quem aposta na empresa. Eu vivo isso também no turnaround, empresas em crise, porque o que acontece? A via de regra, você tem o acionista lá, que tem seus interesses, e tem os executivos. Cara, os primeiros a abandonarem o barco são os executivos. Porque estão focados nas carreiras de executivos.
Eles não estão comprados na ideia do negócio, né? E aí, às vezes, para reter esses caras, eu tenho que dar um percentual da empresa, eu tenho que dar um bônus atrelado ao resultado do turnaround, mas a maioria, quando sinal de crise, os caras deixam o negócio. Nesse contexto é muito difícil alinhar no longo prazo, porque eu tenho que manter o cara ali no curto prazo incentivado para fazer o turnaround, só que eu sei que depois de passar desse... Aí eu sei separar do joio do trigo. Aí eu sei o cara que ficou porque comprou a ideia e o cara que ficou pelo dinheiro. Passada a crise, esse cara que ficou pelo dinheiro, eu não quero estar comigo na próxima crise. Eu não vou para uma próxima guerra com ele, né? Então, a gente vê bastante no mercado de turnaround isso. Muito executivo saindo de empresa em crise, tentando se... E o funcionário, é o último a saber. É o cara que está ali focado no dia a dia, que não receber salário, pagar os boletos. Fazer... Quando você dá esses treinamentos e o EVA, até que nível hierárquico que você chega na empresa? Como é que você dissemina o conhecimento? Você dissemina para cada nível com uma ferramenta diferente, né? Então, quando a gente vai falar com o pessoal de finanças, a gente é bem mais técnico. Quando a gente vai falar com os executivos, a gente procura fazer um workshop, né? E colocar exemplos práticos, né? Para os gerentes, a gente tem uma série de casos e treinamentos que a gente procura trazer situações de negócio, do negócio da empresa, colocar situações, olha, se cria valor investindo dessa forma, ou um caso de uma empresa de açúcar e álcool, né? Tenho duas opções aqui de arrendamento, sendo que uma mais próxima e outra mais longe da usina, né? Como é que você vai entender qual que é melhor? Então, você traz para o dia a dia das pessoas. E para o pessoal que é chão de fábrica, você tem ferramentas que são visuais, lúdicas, onde elas vão entender ali o que é criação de valor, mas de uma forma que elas consigam entender. Então, caso de uma empresa, uma varejista, né, farmacêutica, de drogarias, né, na verdade, em que a gente colocou ali um quadro onde você tem uma farmácia com bons exemplos, maus exemplos, e depois você tem um fluxo ali que sai do caixa, porque você pode olhar e falar assim, nossa, o caixa está cheio, então a empresa é rica. E você vai deduzindo, né, colocando lá os elementos de dedução de custos operacionais, despesas, impostos, o tal do custo de capital, e que sobra é bem pouquinho, né? Mas você precisa aumentar aquele montante para que aquilo seja reinvestido e o negócio cresça. Então, você traz para o pessoal chão de fábrica, atendente de farmácia, né? Pessoa que desossa frango, assim, por exemplo, pessoa que trabalha com peixeira, né? Então, você tem que colocar na linguagem que eles consigam entender. E aí, se você conseguir trazer isso para as pessoas, você tem uma multiplicação do resultado de uma forma muito significativa. E vocês entram nessa... A gente ajuda a desenvolver esses treinamentos, treina as pessoas que vão dar esses treinamentos. Você treina os treinadores, né? Train the trainers. Né? Legal. Na KPMG, a gente tinha isso que a gente tinha os bootcamps lá por áreas, e aí a gente era formado para replicar esse conhecimento dentro da companhia para os trainees e tudo mais, né? Porque também é muito caro se, sei lá, e usar uma hora para treinar a galera. Treinar 30 mil pessoas em sessões de 30 pessoas? Não dá. E aí, quando você dá esse treinamento para esse nível de executivos e tudo mais, você ensina a ferramenta para eles. A gente coloca os elementos, dá os casos e eles interagindo entre eles. Tem um tipo de treinamento que eu adoro ministrar, que é maravilhoso. Você separa lá 35 pessoas em 5 grupos de 7 ou 7 grupos de 5 e eles competem entre eles para ver quem cria mais valor com casos dos negócios deles, né? Colocando dilema do prisioneiro, né? E se eu investir, os outros investirem, eu ganho mais. Se você tem a oportunidade de ter alguma negociação entre eles. Se eu investir numa primeira rodada, tem a opção de sair na segunda. Se eu não investir na primeira, tem a opção de entrar na segunda. E eles vão competindo e entendendo as dinâmicas, olhando o dia a dia dos negócios. E aí a competição é uma coisa maravilhosa. Né? Então, aí o cara aprende na prática. E ninguém quer perder, né? E é muito interessante. A gente já fez isso uma vez para uma empresa ex-estatal, né, em que as pessoas fizeram uma combinação de ninguém fazer um investimento, todo mundo ganhar um dinheirinho, e um cara furou. O pessoal ficou furioso, né? Os outros colegas, os outros grupos ficaram furiosos, né? E era aquela turma de ex-estatal, tá ali há 30 anos, todo mundo se conhece e tal, né? E numa outra empresa que já era uma investida de private equity, em que todo mundo decidiu que não faria o investimento, ia ganhar alguma coisa, né? Mas no final todo mundo furou, menos um grupo. Aí o próprio CFO da época falou, as freiras, não sei o quê. Você vê culturas completamente diferentes. Sim. Né? Em que as pessoas estão acostumadas a buscar a criação de valor ou não, né? E como que isso está colocado, né? no dia a dia das pessoas. Mas aí as pessoas saem de lá energizadas, entendendo as alavancas, trazendo para o dia a dia delas, e aí com as ferramentas que a gente fornece, né, elas começam a pensar ali, preço, prazo, análise de investimentos, orçamentos criando valor e assim por diante. Ô Pedro, e para finalizar aqui,
dos seus anos de experiência, 20 anos de experiência trabalhando com isso, nosso público tem bastante empresário, bastante gente também com empresa que precisa dar a volta por cima, precisa se superar. Você tem algumas dicas de como criar valor de forma assim rápida? Não digo rápida, né? Mas dicas de ouro, assim, tipo, putz, cara, foca na margem ou motiva seu funcionário. O que você experimentou aí que deu mais certo? Acho que você tem que trazer todo mundo para o mesmo lado. Né? É um elemento, mostrar uma situação que a companhia está e que ele, né? O empresário vai precisar da ajuda de todo mundo, né? Mas ele precisa também enxergar como é que ele está em termos de criação e distribuição de valor. E aí fazer um cálculo muito simples, né? Entender lá o que é o resultado operacional, quanto dinheiro que está investido no negócio, e se eu estou remunerando isso aí, ou se seria melhor eu colocar isso num CDI da vida. Né? Porque se eu não estou gerando um resultado que não está batendo aqui o meu custo de oportunidade, o CDI é uma proxy bastante simples disso, você precisa dar uma melhorada nesse resultado. E aí observar quais são as alavancas para isso, trazendo todo mundo para o mesmo lado. Eu sinto essa não é difícil, né? Gente. Se você entender os elementos do capital, do resultado operacional, custo de capital, as pessoas entendem isso e vão trabalhar, vão ser parceiras. Perfeito, perfeito. Tá bom, Pedro. Obrigado pela presença. Você. Ótimo, excelente. Relembrar os tempos de VA aí e usar mais na prática. Eu confesso que eu uso muito mais Free Cash Flow. Claro. Gostaria, e acho que vou começar a usar mais EVA. Acho que é bem mais interessante, preciso dar uma relembrada. Perguntinha, vocês fazem cursos para consultorias que queiram implementar EVA ou vocês, ou melhor, ler um livro? O que você recomenda aí para... Pode ser um curso ou recomendação, depende muito das dúvidas, né? Mas a melhor maneira é entrar em contato. Perfeito. Tá bom, pessoal. Pedro, obrigado mais uma vez. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Nos vemos na semana que vem. Até breve.